Agora, Aquele senhor ali. aqui foi um amigo queridíssimo, que foi comunista, preso junto com o secretário do Partido Comunista, depois que eles chamam de intentona. Ele era jornalista. Como é que ele chama? Ele era jornalista. Como é que Pedro Luiz do Amaral Teixeira. Ele era jornalista no Globo. Foi preso porque ele trabalhava junto com o secretário do partido, junto com o Miranda. Estava em casa do Miranda, trabalhando com ele quando a polícia chegou, foram presos juntos. Agora, ele, como o pai era almirante, a mãe moveu céus e terras para salvar o filho, né? Sabe, os milicos têm sempre alguma vantagem. Como ele era filho de almirante, ele não foi torturado. Mas é tal coisa, era um amigo e irmão. Amigo e irmão meu, sabe? Sim. Nós éramos amicíssimos, amicíssimos. Esse retrato foi a mãe dele que me deu depois dele morto. Ele morreu, foi um instantâneo, ele estava fazendo uma entrevista com o embaixador da China. Nessa entrevista. Ele morreu, meu marido morreu num acidente de avião, ele morreu depois da guerra. Depois da Segunda Guerra veio um hidroavião francês aqui, numa viagem de cortesia ao Brasil, aos países aliados, né? Os países aliados. E convidou uma série de intelectuais para fazer uma viagem até o sul, até a Argentina, até Buenos Aires. De lá todos iriam para Paris. E ele ficou entusiasmado, ele foi um dos convidados. Ele, o Aníbal Machado, um grupo de intelectuais. Sim. Quando o hidroavião sobrevoava o Uruguai, caminho da Argentina, uma hélice, minha filha, desprendeu-se e cortou a carlinha do avião com uma faca. Corta um bolo. E ele, na direção onde ele estava sentado, ele e um jornalista francês, junto dele. Ele teve morte instantânea, né? Porque bateu na cabeça. E cortou, imagina que força, uma hélice de um avião cortou as duas pernas do rapaz francês. Então o rapaz francês, coitadinho, morreu por falta de socorro, de hemorragia. O Pedro não, teve morte instantânea. E havia, como eu digo, muitos intelectuais. O Aníbal Machado ficou muito abalado, que estava no avião, quando se deu o fato, né? Os outros salvaram-se? Os outros salvaram. O avião, então, conseguiu. Os únicos que morreram foi Pedro e esse rapaz. Porque os outros, foi na direção da hélice, né? Os outros. O comandante conseguiu não é amarrar, porque não era mar, era uma lagoa, mas conseguiu descer numa lagoa no Uruguai. Sei. E o rapaz, coitadinho, eles não tinham meio de estancar a hemorragia do rapaz, do francês. De modo que o jornalista francês morreu em consequência da... É que, enquanto a senhora está falando, eu não posso desligar a máquina, porque eu quero pegar o som. E também, aqui é o lugarzinho que a senhora senta para trabalhar. Eu trabalho aí. Charlie Chaplin. Isso é um bloquinho. Um bloquinho. Nós recebemos a casa, acho que outubro mais ou menos de 61. Janine plantou a de Eugênia, a minha e a de Maria José Braga. Essa árvore eu tenho muito amor a ela. E com medo que ela caísse, olha aí, eu pus essa muletinha nela de ferro. Né? São 6 ferros aqui. Tem aqui dentro, aqui embaixo, tem muito concreto prendendo, sabe? De modo que eu acho que não há perigo dela cair. Agora, uma moça botânica que vai até fazer o jardim para a Cláudia, disse uma notícia triste, que essas árvores têm uma vida muito curta, uma média de 30 anos, que a dela já está morrendo. Eu quero que essa moça venha ver a minha, se está morrendo também. Estou com tanta peninha. Porque ela
quando veio a plantou, era uma mudazinha assim, uns 70 centímetros de altura, como o Zanini plantou. Hã? É assim, mais ou menos essa altura. O que é a velhice? A gente, Essa por sensação, dentro... É, a regressão. O sentimento de regressão é horrível. A sensação de que o que eu fazia ontem não posso fazer mais hoje. E isso, claro, cria dependência. Eu, por exemplo, como tive esses 2 distúrbios circulatórios sozinha na rua, estou covarde, estou com medo de sair sozinha, com medo de ter qualquer coisa na rua, tá? Porque a coisa foi assim tão de repente, que eu não sei quando vai acontecer. Como eu disse, meu avô tirou-me dos braços, né? Estendeu minha vovó e morreu. Estava bem. Mas como é que uma pessoa de 80 anos se sente? A senhora se sente como? Como é que a senhora se sente por Olha, dentro? filhinha, no momento, eu não me sinto bem. Porque, como eu digo a você, eu sou uma pessoa muito participante. Eu tenho interesse pelos problemas sociais muito forte, desde a minha juventude. Eu digo a você até desde a minha infância, pelo ambiente familiar em que eu fui criada, né? Da luta contra as injustiças sociais, tudo isso era quase que um leitmotiv na minha família, né? Então, eu voltei da França, como eu disse a você, uma militante. Então, o Brasil de hoje me faz sofrer muito. Agora mesmo o que está acontecendo no leste europeu, e que os jornais dizem o fim do comunismo, não é fim do comunismo coisa nenhuma, porque o comunismo ainda nunca foi praticado, nem o fim do socialismo. O que há é a tal coisa. Eu ando num momento, numa fase assim, de desânimo com a qualidade do ser humano, sabe? E isso me faz sofrer, porque eu acho que a maioria da humanidade é egoísta, muito egoísta. E isso explica muito o que está acontecendo no leste europeu. Ninguém quer abrir mão do supérfluo. Outro dia, o nosso Oscar Niemeyer teve uma frase que eu li no Jornal de Brasília, que eu assino, mas o jornal não diz a propósito de que ele disse isso. Oscar Niemeyer disse: como é difícil renunciarmos ao supérfluo. Quando eu estiver com o Oscar, eu vou perguntar a ele a propósito de que ele disse isso. Eu estou supondo, suposição minha, né, que ele disse isso referindo-se ao que está acontecendo no leste europeu. E é isso, minha filha. Eu estive apenas numa excursão que fiz à Europa, fomos até a União Soviética. Eu tive apenas 4 dias na União Soviética, 4 dias. Bom, 2 dias em Leningrado, 2 dias em Moscou. Bom, em Leningrado um dia foi para ficar em Hermitage, no Museu Hermitage, que é uma maravilha, né? Então praticamente fiquei um dia em Leningrado. E nos 2 dias de Moscou, lá, pelo menos no hotel onde nós estávamos, as chaves não ficam embaixo, não. Cada andar tem as chaves do respectivo andar. Então há uma funcionária atrás de um balcão para entregar as chaves aos hóspedes que chegam. Pois bem, era uma mocinha jovem no nosso andar. Aquele grupo de moças, né, não estavam numa excursão. Ela ficava ansiosa para nos comprar as nossas bijuterias, a nossa roupa. Mostrava os rublos, mostrava o dinheiro para mostrar que ela tinha dinheiro, contanto que nós vendêssemos a ela as nossas roupas e as nossas bijuterias, entende? Isso em 2 dias de Moscou eu constatei isso. Bom, eu estive também 2 vezes em Cuba para congressos. E a gente vê a mesma coisa. A geração de Batista é a minha geração. Então muita gente ainda está viva. E de fato, a burguesia cubana passou de cavalo para burro. Passou mesmo. Então não se conforma, mas não se conforma mesmo. Ninguém quer abrir mão do supérfluo em benefício da coletividade. Ninguém pensa que no Brasil, minha filha, estatística oficial, hein? Eu fiz parte aqui da comissão que preparou um trabalho para os constituintes, quando estava se formando a Constituição, sobre os direitos da criança. Eu fiz parte da comissão como psicóloga. Tinha psicólogos, pediatras, assistentes sociais, curador de menores, juiz menor, enfim. Comissão de pessoas que trabalham pela criança, né?
E não nós recebíamos estatísticas oficiais, porque muitos nordestinos me contam que no Nordeste há muito cemitério clandestino, que nem se sabe aonde estão. A criancinha morre e o pai não tem dinheiro para enterro, não, enterra no quintal. Isso não aparece na estatística oficial, não. Bom, a estatística oficial, que nos chegava às mãos. Morriam, isso há 3 anos e pouco atrás, né? 7 criancinhas de fome no Brasil, de 5 em 5 minutos. Bom, hoje estão morrendo 9, 3 anos depois. Mas não são nossos filhos, né? Também sobre o leste europeu... O europeu é isso, filhinha, ninguém quer abrir mão do supérfluo. Agora, pensar no esforço que fez um povo, como o povo russo, que só na Segunda Guerra perderam 17 milhões de mortos, fora os mutilados, que ficaram inutilizados. Bom, que lutaram para dar comida à Rússia asiática e à Rússia europeia, não é fácil, não. Para acabar com a fome nesse país, como a China acabou com a fome, mas ninguém quer saber disso, não, que é o supérfluo. Outro dia eu estava falando numa reunião do partido que eu acho que o que está acontecendo no leste europeu é um processo, ainda não acabou. Eu acho que as pessoas vão sair, vão para o lado capitalista e vão ver que os brinquedos quebram, que a pilha acaba, que a roupa é de má qualidade, que as amizades não são tão profundas, que não se dá valor ao intelectual, não se dá valor às pessoas que realmente têm valor. Então quer dizer que eles ainda não sabem o que é o capitalismo. Não, o capitalismo, para a burguesia, eles têm isso. O capitalismo dá sim. O capitalismo, entre amigos, nós vivemos num regime capitalista, você não tem amigos aqui? Tem. Não, isso eles vão encontrar. Eles vão encontrar brinquedos também que não quebrem muito. Vão encontrar desde que eles tenham dinheiro para comprar. Agora, eles não vão pensar, não vão se importar que haja desemprego, que haja muita gente em condições de vida muito precárias. Desde que eles tenham, entende? Então, é o egoísmo que a senhora está falando. O egoísmo terrível. O egoísmo terrível. Ninguém quer se prejudicar em benefício da coletividade. Eles acham que é um prejuízo. Eu não vou consertar o mundo. Eu tive uma amiga que era uma pessoa boa, muito boa. Ela me dizia, Mariana, você não vai consertar o mundo, desliga o pensador. Eu não consigo desligar, entende? Não consigo desligar. Enquanto eu puder participar e lutar e conscientizar, então quando eu vejo um jovem reacionário, mas sempre me faz sofrer. E a nossa juventude está muito alienada, né? Bom, foram 21 anos de ditadura. De modo que foram 21 anos de alienação. Foi o tempo de uma criança nascer e chegar à maioridade. Mas introjeta mesmo, os valores. E os próprios pais tinham medo que os filhos pensassem em política, com medo que fossem vítimas. Não, vão para a universidade, mas não vão a nenhuma, não se metam em política. Pois é. De modo que é uma juventude alienada. Isso me faz sofrer. E como eu estou muito idosa, Maria Célia, eu não tenho esperança de ver um Brasil melhor. O meu povo com mais justiça. Agora, por exemplo, essa privatização. Minha filha, as multinacionais que já estão aqui vão entrar de sola. Se nós vamos ficar colônia mesmo. Eu gosto muito de Frei Beto. Eu também. Eu gosto muito dessa turma da teologia da liberdade. Gosto muito de Frei Beto. Frei Beto fez uma palestra na universidade aqui, que ele contou a viagem que ele foi à Suécia. Que ele é um homem culto, né? Ele é sociólogo também, ele se interessa por todos os problemas sociais. Então, Frei Beto foi à Suécia e constatou, e todo mundo constata, que não há fome na Suécia. Claro que não há. Não há analfabetos na Suécia. O nível, pelo menos é nível secundário, nem é primário, de cultura, não é? Daí para cima. Serviços médicos, tudo funciona, que é uma máquina bem lubrificada. Agora diz Frei Beto conversando com eles, é muito bom que vocês tenham essa vida, mas o que eu não aceito é que seja a nossa custa. Os suecos com que eles estavam falando, estavam sabendo disso, a custa de vocês como? Frei Beto respondeu, a custa do terceiro mundo. Só em São Paulo, ele falando para os suecos, só em São Paulo há 20 empresas suecas
que pagam o operário brasileiro a miséria que o operário brasileiro ganha. E o lucro bonitinho vem para vocês. Repito, graças a nós, principalmente a América Latina, vocês têm essa boa vida. Que beleza, hein? Que bom o Padre Beto existir. Ah, o Padre Beto é magnífico. Padre Beto existir. É, ele é um amor. Ele é um amor. Eu gosto demais dele. Sim. Com aquele cabelinho dele de anjo barroco, todo enroladinho. Um mineiro de ouro. Mineiro de ouro. Mineiro de ouro. Quando eu era aluna do Instituto de Educação, eu assistia às preleções dele, do lado do colégio. Ele é um amoreco. Dona Mariana, grande amigo de Hélio Peregrino, né? Olha, um frade dizer isso, né? Mariana, que eu fiquei arrasada com a morte de Hélio, né? E ele veio aqui a Brasília nessa ocasião, logo depois da morte de Hélio. Ele ficou até acho que estava ao lado do Hélio quando ele morreu. Eu não sei em que ponto Marx diz isso, que explica a evolução em forma de espiral. Então ele diz que quando a espiral faz a curva que nós parecemos para trás, não é um retrocesso, é porque o plano é mais alto, é uma mudança. São as fases periódicas de crise. Mas essa crise muda, às vezes, para um plano melhor. Então, o que está acontecendo no leste europeu, estamos talvez saindo de uma... Não é comunismo, porque o comunismo ainda não existiu no mundo. O Partido Comunista está construindo o socialismo. Estamos na fase ainda do socialismo nos países de leste. Estamos ainda longe do comunismo mesmo, né? Agora, esta fase autoritária, claro, tinha que passar um dia, mas ela não foi um erro ela ter existido, porque eu dou sempre o exemplo de Cuba. Se não for aquele carnezinho para todo mundo, os que têm mais não se incomodam com os que têm menos, não. E não tem que ser imposto mesmo para que atender a todos. Agora, para chegarmos ao ideal de Marx, de cada um segundo as suas necessidades, para cada um segundo as suas necessidades, de cada um segundo as suas possibilidades, isso talvez só se chegue no 4º ou no 5º milênio. Então, enquanto não se chega a isso, para que todos tenham o mínimo, é preciso que seja imposto. Porque é tal coisa, a humanidade é egoísta. Eu tenho 2 amigos que foram a Cuba, que são pessoas até, digamos, de esquerda. Boas pessoas, muito boas pessoas. Foram e gostaram muito de Cuba. Mas, honestamente, um deles me disse: eu gostei muito. Se eu fosse pobre, não há dúvida que eu ia viver em Cuba. Se eu fosse rico, eu ia viver em Paris ou em Nova York. Mas como eu sou classe média mais para alta, tenho uma mansão aqui e tal, tenho um padrão de vida bom, eu prefiro ficar aqui. Quer dizer, pelo menos esse homem é honesto. Ele admirou Cuba, achou que eles estão resolvendo o problema da pobreza, da saúde, ficou encantado com o que viu, mas é tal coisa, ele não quer abrir mão do supérfluo, como diz o nosso Oscar Niemeyer, entende? E tem a honestidade de ser franco. Então, é como eu disse, o que está passando no leste europeu não é o fim do socialismo, não. Mostra apenas isso, que a humanidade ainda é muito egoísta e que não quer se privar do supérfluo em benefício da coletividade. Não quer mesmo. É um bichinho bonitinho, né? Parece um tigrezinho. É um animal muito bonito, o gato, né? Não tá bom, não. Tá sem luz nenhuma. Parece uma atriz. Hein? Parece uma atriz. Ele é muito bonitinho.
Eu gosto de bicho, né? Vivo, eu não gosto de bicho morto. Eu quero ir ao circo português. Oi? Palhaço português deve ser muito engraçado. Não, esse ano não passa esse ano não sei. E essa frase, isso aqui é o Safado do Saraiva, né? Que dizia que a história do Brasil, de que ele era muito bonzinho, que fez a lei do sexagenário. Fez a lei do sexagenário nada. Diz a ele que quando fez a lei, mas o pobrezinho do escravo ficava até, perdia o direito até o prato de comida que tinha. E olha as palavras desse safado aqui. São palavras dele. Espera um pouquinho. Ele está falando? Espera aí. Um momentinho. Agora ela resolveu. Alô? Olha, eu estou aqui com a minha biógrafa, com os vídeos, está esperando mais fotografia, mais coisas. Escuta, meu anjo, eu queria dizer a você que eu, em frente à torre, por ali, amanhã, talvez, ou domingo, você quer me levar? Sim. A novela você vai querer ir. Porque eu gosto muito disso. Foi bom. Ficamos de papo, tá? É muito simpático. Não vou não. Tomaram. Enfim. O que a senhora vai fazer no circo? Não vou fazer nada, eu vou ficar assistindo, né? Porque é um circo português, deve ser muito engraçado. Eu gosto de Portugal, sou viúva de português. E fazer um palhaço português deve ser muito engraçado. Eu gosto de circo. E o circo, eu quando era... Meu pai também gostava. Então é uma reminiscência de infância. Papai é que me levava ao circo. Papai e minha mãe preta. Nós ríamos com aquelas bobagens de palhaço. E até hoje eu gosto de circo. Gosto muito. O ministro fazendeiro, porque ele era fazendeiro, claro, o Saraiva, né? Explicando o seu projeto aos fazendeiros. Então aqui os fazendeiros. Aqui está o lote, chamava-se lote, olha aí, um lote. Segundo lote, terceiro lote. Leilão de escravos é o título disso. Está aqui o lote. Mulheres, homens, crianças, bois, burros, porcos, carneiro, isso era o lote, tudo vendido junto. Então diz aqui, palavras do Saraiva, hein, que a história do Brasil conta como muito bonzinho. Vocês compreendem que, sendo eu lavrador, não podia deixar de tranquilizar a lavoura, garantindo a propriedade